Duas cordas, tinha uma de 10, backup, e um Sherpa tinha uma de 30, de 20. Mano, deu a conta, juntei as duas, 50. Montei o rapelzinho, a conta. A hora que a corda acabou, a câmera tava no chão. Quase morri pra salvar o cartão. Essa eu lembro também. Seja bem-vindo a mais um Prosa de Montanha. Hoje a gente está com um convidado mais especial, que é o Carlos Santalena, que ele é o guia que está à frente da Grade 6, que é uma das agências mais importantes quando a gente fala de montanhas do Himalaia, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Carlão no Nepal, nos anos 2019, 2021 também, né? E hoje eu tenho o privilégio, né, de apresentar para vocês aqui um pouquinho da história dele, um pouquinho da história da Grade 6, né, de como ela vem se desenvolvendo, algumas histórias, algumas curiosidades. Eu espero que vocês gostem. Eu sou apaixonado por montanhas, né, pela vida na montanha de uma forma geral, e vim aqui hoje compartilhar algumas histórias, informações com o Gabriel. Espero que vocês gostem aí também. E a ideia aqui é bater um papo sobre montanha, como o próprio nome do programa já disse, né? E é isso. Conta pra gente, quando você começou nas montanhas de altitude, assim, como foi pra você esse início? Bom, pra mim eu vim da educação física, né? E no meio da faculdade de educação física, na época tinha aquela onda de yoga, né? De prática de yoga, eu entrei nessa, gostei muito da atividade, praticamente me viciei assim na época, né? Pela filosofia, inclusive oriental. E criei ali uma sementinha de conhecer o Oriente de alguma forma, né? E naquelas práticas me vinha muita montanha branca na cabeça. Eu já tinha escalado em rocha algumas vezes, né? Já gostava do esporte, achava um esporte muito completo, né? Antes eu gostava de futebol, de esporte coletivo, e a escalada me mostrou que podia ter um equilíbrio muito grande ali entre corpo, mente, né? Espírito, emoções, enfim, é muito completo o esporte, né? Foi isso que me fascinou. E quando me veio essas montanhas brancas na cabeça, eu logo fui até a Grade 6, que já existia, né? Na época, o Rodrigo era dono, já tinha feito Everest e tal. E eu me lembro de chegar para ele e falar, cara, o único jeito de eu chegar perto dessa montanha branca é aqui com você, porque você é o único que foi, você mora na minha cidade, né? Eu não tenho opção de chegar lá, estou terminando a faculdade e eu sei que eu preciso ir lá ver o que acontece lá em cima, pelo menos uma vez. Eu sei que acontece, né? Então, o que você me indica? Aí estava saindo um vendedor, ele falou, você pode começar estagiando aí amanhã, se você quiser. Eu falei, não, eu preciso cumprir o que ainda preciso fazer, né, terminar, entrar e consigo estagiar para você começar esse caminho, mas meu objetivo é ir até essa montanha branca, que na minha cabeça tinha algo de especial, né? Realmente tem, mas foi assim que eu comecei. Já escalava em rocha antes, né? E que montanha branca era essa? Aí a primeira foi na Bolívia, né? Foi uma experiência que ele mesmo me indicou na época, né? Falou, já que você não tem nenhuma experiência, vai à Bolívia, tem curso escalado em gelo, tem uma na Potosí. Aí eu fui, fiquei uns 20 dias lá, fiz algumas montanhas, vi que meu corpo se aclimatava relativamente bem, né? Não tive problema de aclimatação, consegui escalar aquilo que eu tinha me proposto, né? E vi que na Montanha Branca realmente tinha um contato, vamos dizer, muito interessante com esse lado espiritual que já vinha dessas práticas de yoga também, né? E até mais intenso e meio que por osmose, né? Porque no yoga você tem que praticar mais. A montanha me dava aquilo como um tapa na cara o tempo inteiro, né? Era uma coisa que era inevitável você não perceber. E ao longo do tempo também trabalhando agora já há alguns anos com montanhismo, né? Como guia, eu percebo, né, e vejo isso, uma das coisas que mais me encantam, né, levar pessoas e ver transformações pessoais, né. Nem sempre isso acontece, não consigo afirmar que 100% das vezes acontece, até porque o outro ser humano que está do outro lado, né, não dá todas as respostas para a gente nesse sentido, mas o que me motiva é saber que a grande maioria sofre uma transformação, né, pessoal por osmose, e na grande maioria das vezes abre a mentalidade para um lado mais espiritual, né? Que eu acho isso muito interessante, né? Eu já vi muitos clientes assim, extremamente céticos voltarem espiritualizados de montanha, né? Não foi um, foram vários, então acho que isso me motiva muito, porque eles acabam, geralmente são líderes onde estão, então acabam contaminando outras pessoas, né? E acaba sendo muito interessante essa troca, né? Eu poderia dizer de 95% a 99% das vezes, né?
Como eu disse, tem exceções sempre, todos os grupos, em todos os momentos, né? Ou na própria vida como um todo. Mas... Bom, você guia há mais de 10 anos já, né? Nos Himalaias, nos Andes. Everest tem quantos cumes? Everest agora 4. 4 cumes do Somos Everest. com 3 cada um, agora eu fui para 4. A gente estava empatado. Legal, legal. E você pode dizer, assim, por exemplo, se vê muito, cada vez mais o número de praticantes, montanhismo, escalada, em gelo e tal. Você como guia, saberia dizer para a gente mais ou menos qual é a grande vantagem, por exemplo, de contratar um guia? Porque lógico que é uma experiência muito pessoal de cada um, né? E por conta própria, de forma autônoma. Mas assim, você como guia, você saberia realmente trazer assim, para a gente qual que é a grande vantagem de estar com você, por exemplo, na montanha, ou com a Grade 6, ou com outros guias, assim, além da segurança, claro. A primeira que quer dizer é a segurança, né? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é nesse quesito, né? Então, se você não tem experiência nenhuma, né, contratar um guia pode ser uma opção de você se tornar autônomo ao longo do tempo, né? Mas contratar um guia, a princípio, é garantir a sua segurança, né? Um cara que vai ter pelo menos um curso de primeiro auxílio, né? É um cara que vai ter experiência com o ambiente que ele está trabalhando. Se for escalada, ele vai ter todas as capacitações verticais, né, para trabalhar naquele ambiente ou de te resgatar se você tiver algum problema, porque qualquer um pode ter um mal súbito, né? Então, acho que esse é um ponto crucial. O segundo é a qualidade da experiência, né? Então, quando a pessoa vai com um guia que conhece o ambiente, né, que conhece o que está fazendo, a qualidade da experiência é muito mais profunda, né? Então, ele vai ter um tato ali com o cliente que ele vai sair da experiência não só com todo o conhecimento técnico, né, explorado durante aquela viagem, mas com todos os detalhes, né, da cultura que ele está visitando, do cuidado que ele tem que ter com a cultura, da vegetação que ele está passando, da altitude que ele está percorrendo, como ele vai se controlar nessa altitude, né? Então tudo isso tem uma diferença muito grande, tanto é que a taxa de sucesso, né, observada em parques nacionais em altas montanhas pelo mundo, né, quando se trata de expedições guiadas, é muito maior do que expedições autônomas, né? E acredito que não está errado a pessoa ser autônoma, tanto é que a montanha ela tem essa regra ética, né? Ela é aberta a todos, não pode fechar a montanha tem que ser democrático. E falar, o cara não vai se não contratar um guia, né? Acho que isso eticamente é algo inexistente no mundo do montanhismo, né? Tentam fazer, mas acaba sendo inexistente porque tem essa regra ética, né? Mas para além disso, para essa pessoa se tornar autônoma o suficiente, ela também precisa inicialmente ter o contato com quem tem mais experiência, que no caso são os guias, né? Então, ela ir com um guia também é acelerar o processo dela ir de forma autônoma no futuro. Ela contratar um bom guia quer dizer que ela fazendo 3, 4 experiências técnicas, né, específicas de capacitação, na quarta ela possivelmente faça uma montanha mais simples de forma autônoma, claro, né? Que eu acho que é o caminho, é o caminho, né? Então, para as pessoas que vão para o Everest hoje, a gente treina elas, né, pensando e acreditando e cada vez melhor isso ano a ano, colocando mais passos para que ela chegue lá, porque a gente brinca, para você ser o máximo autônomo possível. Você chega lá, você conhece seu Sherpa, deu para trás, aconteceu algum problema, como que você vai descer? Sim. Né? Então você precisa ter um mínimo de autonomia, porque pode acontecer, o cara não é um super-homem, né? Ele também pode ter um mal súbito, ele também pode ter um congelamento, ele também pode ter as dificuldades de aclimatação dele, acima de 8.000 metros. E tem, né? As pessoas pensam que os Sherpas são super-heróis intocáveis, que têm um DNA diferente. Não, eles têm que aclimatar, eles sofrem com o peso da mochila, eles cansam, né? Então, existe esse grande, acho que erro no conceito, assim, né? De olhar para o Sherpa como se fosse um super-herói mesmo, né? Mas acho que seria, basicamente, aí, concluindo, né, segurança e qualidade da experiência, que o cara ganha muito tendo um guia, né? É uma pessoa que está junto. E em terceiro ponto, se ele pretende continuar no montanhismo, a chance dele seguir de forma autônoma e segura. Claro, claro. Você deve passar por muitos desafios, né? Tanto como guia, como atleta também, né? Eu já ouvi de você contar alguns acidentes, acontecimentos aí durante a expedição, de cair em greta, de avalanche. Recentemente, a sua expedição, né, o grupo que estava guiando lá no Everest, passou por um acontecimento que foi um tanto perigoso, né? Que colocou em exposição todas as pessoas que estavam lá. Você consegue contar um pouquinho pra gente do que aconteceu lá? Bom, pra gente foi muito difícil, né? Porque a gente estava muito próximo do acidente nesse caso, né? A gente estava já no Cume Sul, passando o Cume Sul, né? Para chegar ao escalão Hillary, onde houve o acidente, né?
e haviam 2 Sherpas com outros 2 integrantes da nossa expedição adiante, né? Que era a Bel e o Marcos, então eles estavam justamente nesse momento da passagem, né? Clipados a corda. E o que acontece quando a gente tem um acúmulo maior de pessoas, né? Algumas tentam passar pela outra, não se clipando. Né? Fura a fila, te e esse é um momento do Everest que você conhece, não se faz isso, porque é uma aresta muito fina, com uma cornídea bastante proeminente, né? Para o lado tibetano. Então a gente acaba se arriscando muito fazendo essas ultrapassagens naquele momento. Existem pontos que é possível, né? Ali você está ali no 8,600 mais ou menos? 8,700. 8,700 de altura, você desclipar da corda. Desclipar da ficar corda. exposto só para passar o indivíduo na fila à frente é muito complicado. Infelizmente acontece, né, isso atualmente. Existem alguns pontos que nós mesmos usamos 2 solteiras, ou seja, desclipamos uma de trás e clipamos adiante a outra para não ficar desclipado. Né? Backup, né? Sempre é essa regra, se manter backupeado. Né? E nesse ponto nós não fazemos isso, né? Porque a gente sabe que ali é muito delicado. Né? O problema é que naquele ponto delicado você tem muita gente querendo passar. Né? Nesse caso, deveriam ter por volta de umas 30, 40 pessoas, eu calculo só nesse trecho, né, de passagem. Então, esse acidente ocorreu porque haviam 2 descendo, a grande maioria ainda estava tentando subir, eram pessoas que tinham chegado no cume mais cedo, né? Dentre eles estavam o Marcos e a Bel, e nessa passagem, né, eles tentaram passar o Marcos e a Bel também nesse trajeto, né? Estavam desclipados e acabou cedendo a cornídea onde eles estavam em pé, né, sobre a cornídea, e eles acabaram caindo. Né? Ali tem um abismo enorme, né? Eu diria pelo menos 3.000 metros de desnível até chegar para o lado tibetano. Então é muito vertiginoso o ponto, né, para você inclusive fazer uma passagem dessa. Esse Sherpa que tinha visto o acidente estava totalmente desesperado, né? Não conseguia racionalizar a situação, né? Estava vivendo evidentemente uma emoção, porque tinha sido na frente dele, assim como a Bel, né, que estava junto com ele, e o Marcos quase que sem contato um pouco adiante, né, porque o Sherpa tinha ficado para trás do acidente. Então foi muito impactante, né? Nós voltamos até essa pedra, o Sherpa falou, não, acho que a gente vai ter que desistir, né, não tem o que fazer. Para mim foi muito difícil, porque aí eu era o único que tinha, vamos dizer, a razão ainda, né, não tinha emoção envolvida de uma forma E só para entender, esse cume, essa cornija, ela quebrou. Isso. Derrubou 2 pessoas. 2 pessoas caíram. Caíram. E as outras 2 que estavam... Ficaram clipadas na corda. Ficaram clipadas. Essas 2 caíram e elas estavam desclipadas na corda. Desclipadas na infelizmente corda. se foram. Se foram. E esses 4 eram da sua expedição? Os outros 4 que estavam justamente nesse momento da passagem eram da minha expedição, que eram 2 Sherpas, né? E 2 outros integrantes que ficaram presos, né, na corda. Então foi um momento muito tenso, eu até falei assim, pô, né, vamos seguir. Então... Aí eu fui até o ponto, vi que a corda realmente ainda estava fixa, existia uma ponte de passagem, né? O ambiente estava tranquilo, estava seguro. Tinha sido um desespero, porque, pô, você imagina você ver 2 caras caindo na sua frente. Né? Então a situação é muito impactante emocionalmente. Mas, observando o lado racional, era possível passar. Tanto é que as pessoas que estavam no cume tinham que descer. Tinha que passar por ali. Então como é que ia se fazer? Foi aí que me veio mais esse lado racional. Eu falei, não, acho que a gente vai seguir, né? Foi uma morte também por imprudência, né? Que nós não temos controle estando aqui, né? Não dependia de nós, né, ajudar eles, a gente não tem condição aqui de ajudar, eles já estão 4.000 metros para baixo, né, mortos com certeza. Então não tem como a gente fazer mais nada. A gente já está aqui a 100 metros do cume após 10 horas de subida, né, 9 horas de subida. Dali o cume quanto tempo mais ou menos? Deu 1 hora, menos de 1 hora. Né? Então, aí tomamos essa decisão que eu acho que foi muito feliz, né? Aí a Bel, que tinha sido mais impactada, né? O Marcos já estava indo lá, indo em direção ao cume, porque o Felipe era outro cara do nossa equipe, já estava no cume, era mais rápido, caraca, nem tinha começado a descer ainda, né? Então eu pensei, pelo menos o Marcos está com o Sherpa do Felipe, que tá descendo, sim, né? Sim. Então vamos a gente chegar até o ponto e vamos cruzar. A Bel só falou assim, eu não vou ser a primeira a cruzar de jeito nenhum, porque ela tinha sido impactada. Claro, ela viu o abismo na frente dela. Falei, não, beleza, pode deixar que eu vou primeiro, né? Caraca. Aí acabei indo primeiro com a Olivia juntos, né? Então depois daquele acidente, eles vieram atrás. Vocês foram o primeiro a abrir a rota até chegar ao cume. Os primeiros a passar, exatamente. Uau. Nós de uma outra equipe que já vinha vindo atrás, né? Tinha uma menina sem oxigênio, que eu comentei contigo ali. E eles vieram também já logo junto com a gente.
E teve um lado, vamos dizer, positivo no final, que a gente chegou no cume sem ninguém, né? Tivemos um... Vazio. E o dia estava bonito também. Que horas vocês chegaram? Nós chegamos 10 e alguma coisa, 10 e 15, por aí. Clima perfeito, Clima zero vento. perfeito, exatamente. Uau. Que foi o que possibilitou pensar também, porque se você chega naquela situação e evidentemente você tem um clima difícil, né? Você não tem tempo de pensar no que você vai raciocinar o que você vai fazer. Provavelmente a gente teria descido. Prioridades, né? Quando você está num momento ruim, de hostil... Nesse caso, estava favorável, a gente conseguiu esperar. Pô, quando que você consegue esperar que seja meia hora para tomar uma decisão? Entendeu? Depois do cume sul. É quase impensável. Mas que bom que vocês, né, passaram por essa, sobreviveram para contar essa história, chegou no cume, felizmente, né? Mostra pra gente que assim, tem que tomar um cuidado enorme, né, com esse ponto que a gente já vem alertando há muitos anos, e os clientes, a gente fica sempre na cabeça deles, mantém clipado, faz desse jeito, porque com o tempo de expedição você vai ficando meio automático, é mais simples você desclipar em alguns momentos. Então, a gente bate nessa tecla o tempo inteiro. É aquela máxima, né? O maior inimigo do escalador é a autoconfiança. Autoconfiança. Né? Então você se torna mais autoconfiante porque já está acostumado, é ok, você desclipa. Se ela tivesse provavelmente desclipado, o acidente seria fatal, né? Exato. Mas foi uma passagem interessante, né? Que mostra isso também. E que também mostra, né? Que literalmente, vamos dizer, entre você quase morrer e morrer, existe um abismo. Todo mundo fala assim, não, os caras quase morreram, né? Depois teve até um bagulho falando, não, vocês quase morreram, não sei o quê. E eu pensei comigo, eu falei, olha, entre a quase morte e a morte, literalmente tem um abismo quase de 4.000 metros, onde 2 morreram. Caramba. Então, essa é a realidade, né, na montanha. Então, assim, não é uma situação, às vezes, tão próxima quanto parece, né, se a gente literalizar o momento. Nossa, mas que bom que você estava lá e parabéns pela atitude, né? Porque assim, por muito menos as pessoas às vezes já não conseguem raciocinar muito bem, né? Você está num ambiente que não proporciona, né, estabilidade nenhuma, né? Para você pensar, raciocinar e ser tão racional, né? Como você disse. Então, vamos falar agora de experiências boas na montanha. A gente pensou em trazer talvez 3 momentos marcantes para você, ou 3 montanhas, né? Que você conseguiria elencar para a gente para contar sobre essa experiência. Quais seriam as 3 montanhas marcantes da sua vida? Bom, primeiro eu elencaria o próprio Everest, uma montanha que eu tenho um carinho muito especial, né? Para mim, sempre teve um contato grande com esse lado espiritual, que para mim é uma parte do montanhismo que me encanta demais. Então, acho que o Everest é muito especial, pontuando aí uma expedição em 2013, que acredito que foi muito pouco divulgada, né? E foi uma expedição para mim muito importante. Foi ali onde a gente conseguiu ser mais autônomo no Everest, né, com Sherpas ajudando a carregar equipamentos até determinado ponto, simplesmente, que era o campo 2, um base avançado. Nossa proposta era fazer sem oxigênio, o Canelas fazer sem oxigênio, e eu levaria os backups para ele, né. Tínhamos o Passang que nos ajudou até esse ponto, né. E foi uma expedição onde eu me desafiei muito, né, fisicamente, a carga era super excessiva. A dificuldade da temporada foi grande, né? Foi a primeira vez que eu consegui chegar no Colo Sul, né? Ali sem usar o oxigênio da forma que tinha usado, então pude explorar, né, minha fisiologia muito mais, me desgastei muito mais. Nós tomamos a decisão de retornar a 8.500, né? Que para ele, na minha opinião, até aquela época foi a maior altitude, né, que um brasileiro teria chegado sem oxigênio. Então foi muito bacana, voltamos o caminho inteiro caminhando, né? Foi uma expedição onde a gente conseguiu sentir assim, o máximo puro possível o Everest sem usar qualquer artifício, né? Então foi muito legal. Da forma mais pura possível. A segunda eu digo, pensando talvez o Matterhorn na Suíça, que é uma montanha foi muito especial para mim. Eu tentei uma vez, passei um perrengue violento numa temporada meio ruim, voltei sem água de um refúgio que tem no meio da montanha, né, onde fiquei estagnado uma noite inteira e um dia inteiro sem alimento. Caraca. Aí desci meio que quase lambendo as pedras que escorriam, né? Consegui chegar em Zermatt já muito à noite e voltei engasgadíssimo, né, para tentar de novo. Depois fui com um parceiro argentino que mora na Suíça. Pegamos uma temporada bem melhor, um pouco mais nevada, né? E conseguimos fazer o cume, mas foi uma montanha assim, muito épica, né? Como os dois já éramos guias também, fizemos numa velocidade super bacana, num estilo super interessante. E custou, porque a primeira
tinha quase morrido, né? Então tinha um negócio mental que eu falei, pô, pronto. Precisava superar ali. Não sei o que aconteceu, quais foram todos os erros que eu cometi, mas dessa vez eu quase fiquei, né? Terceira, sei. Terceira, se pudesse ter uma terceira e quarta, seria Madablan e Makalu. Foi no Makalu que você passou um aperto, foi? No Makalu eu passei um super aperto, né? Caí dentro de uma greta, nessa eu estava sozinho também, sem oxigênio. E saí do último acampamento sozinho. Eu tinha até um chefe para me ajudar, mas ele passou mal. Eu estava numa expedição um pouco mais autônoma nesse momento. E aí eu estava me sentindo muito bem, tinha um argentino que já tinha virado também parceiro, a gente saiu sem oxigênio junto, ele retornou no meio do caminho. Aí eu continuei indo, tinha só um grupo na minha frente com oxigênio longe. Aí parei para ver o sol nascer, dei um passo pro lado da trilha, varei para dentro. Tomei um susto, porque eu estava só com uma solteira, né? E até travar. Até você entender o que está acontecendo. Até entender o que está acontecendo. Você caiu quanto para baixo? Devo ter caído uns 10, 15 metros, caiu muito, né? Porque era um varal, era plano, né? Então a corda estava no chão, era um varal. Cedeu e aí caí, e estava muito longe a corda. E eu não conseguia sair porque com o Gilmariano de volta, né? Com mochila pesada. A greta era em alta, eu tentava chutar o lado, não conseguia sair. Crampon, aí eu até pôr pro SIC, comecei a pôr pro SIC, comecei a jumarear para cima, assim, com muita dificuldade. Foi aí que veio um outro grupo, né, de expedicionários, que era da CSM Trek, do Russo, que era o Vladimir, que me viu, já me conhecia, falou, pô, não, como é que aconteceu isso? Não, peraí que nós vamos te ajudar. E ele, por força, conseguiu ajudar a me tirar, né? E aí eu saí, vamos dizer, sem gastar muita energia. Ainda segui pro cume, consegui recuperar um pouco, pôr oxigênio, daí para frente fui com oxigênio. Mas foi muito legal porque daí eu também cheguei, vamos dizer, no máximo que eu tinha chegado até então sem oxigênio, né? Eu já estava uns 8.300 mais ou menos. Então eu já tinha passado um... Isso foi 8.300 que você caiu na greta? Porque dali você tem uma parede de pedra, né, que é no Makalu, e a aresta final. Então essa parede tem mais uns 200 metros. E o que você ganha na aresta final são os últimos 40, 50 metros, que é como no Everest, né? Você faz uma arestinha e se encher. Então já tava, né, felizão. Falei, nossa, essa eu vou fazer sem oxigênio, vai ser legal. Então teve um quesito especial de vida ainda, de se sentir assim... E você tá dentro de uma greta deve ser assustador, né? É assustador, cara. E o frio, silêncio, né? O silêncio, frio, a escuridão. a luz indo embora. Não, é loucura. Eu acho que eu devo ter ficado, sei lá, uns 10 minutos. Pra mim pareceu, tipo... Uma hora e meia. Eu já estive dentro de uma greta, só que foi por escolha, né? Então eu tive esse privilégio de escolher entrar na greta, porque na temporada de 2023, meu cliente derrubou a câmera lá dentro, eu tive que ir lá buscar e aí... é aquilo, né? Aquele gelo azul, aquela coisa maluca. Mas foi uma escolha, né? Foi uma você escolha. Entrou para recuperar a câmera. E aí eu fiquei, já conheci uma greta por dentro, espero nunca precisar voltar aqui. Toma um susto danado, você é louco, nossa, não dá pra... Né? Mas é isso, né? Você viu bem como é que era. Que bom que você tá aqui, irmão. Que bom, velho. Por isso sempre, quando tem corda fixa, eu uso, né? Solteira, double backup, as coisas sempre funcionam, né? Os equipamentos sempre funcionam. E acho que tem uma Madablan que seria talvez terceira ou quarta, que foi uma montanha para mim muito especial, sempre olhava para ela. Para mim o trekking do Everest devia chamar trekking ao redor da Madablan, né? Porque eu montei que você vai dando a volta nele, é verdade. O tempo inteiro, sobre vários ângulos. Então tinha essa vontade e acabou sendo uma expedição com pessoas muito especiais. Com o Pemba, que já era amigo de lá. A gente reconstruído umas casas lá na vila dele. Com a Tati, que é uma menina nota 10 demais. E no último dia ele acabou retornando com ela, porque na subida ela acabou se cansando demais em um dos trajetos mais técnicos. E eu acabei indo sozinho também. E pra mim foi muito louco aquilo, porque eu achei que era bem mais quente do que era, tava um frio danado, cara, porque era começo de novembro, que é a temporada dele mesmo. Então passei todo um frio, acelerei para não passar frio. E mais uma vez sozinho, né? Então tive aquela experiência, chegando no cume sozinho, já tinha passado todos os grupos, tinham ficado para trás, né? Entre o 2 e o 3. E eu com frio, esmirilando para poder fazer. Então foi uma baita experiência legal demais. E depois encontrei com eles no Base Camp de volta, que naquele dia mesmo ainda desci ela inteira. Então para mim foi muito especial. Foi um dia que eu me desafiei muito também. Que massa. Bom, a temporada de 2015 foi muito marcante no Himalaia, né, por conta daquele terremoto, né, que infelizmente arrasou, né, principalmente a parte do Khumbu ali, né. E vocês estavam lá, né?
Então, as expedições, como foi isso? As expedições foram canceladas? Porque eu sei que é muito marcante ali nos arredores, ali, por onde você passa, sempre, o pessoal sempre traz, né? O que aconteceu, né, com muita dor, com muita recordação. E eu sei que você é muito bem lembrado lá. Por onde eu passo, eu falo que eu sou brasileiro, o pessoal pergunta, o Carlão, Big Smile. Todo mundo conhece você com um grande sorriso, né? Que teve lá e ajudou muito os vilarejos, né? As cidadezinhas ali. Como foi isso para vocês? Bom, foram 2 temporadas muito marcantes, 14 e 15, né? 14 teve uma grande avalanche, os Sherpas faleceram, aquilo virou um motim, né? Para eles conseguirem lutar por próprios direitos, seguro, enfim, repatriações, coisas desse tipo, né? Repatriações não, mas descer o corpo da montanha. Enfim, tiveram algumas discussões que também foram importantes, né? E depois deram permisso para 2015 e veio um terremoto avassalador no país, né? E aí a maior quantidade de mortes foi no base camp mesmo, né? Onde caiu uma avalanche pelo terremoto. Dessa avalanche, a propulsão que ela gerou apedrejou o acampamento, né? E algumas pessoas acabaram falecendo, se não me engano, 21 pessoas, né? Mas foram anos que, é aquilo que a gente diz, né? As tragédias sempre servem para a gente aprender e mudar alguns planos, né? Então eu vejo que depois desses 2 anos muitas coisas mudaram, né? Principalmente no trabalho Sherpa, na responsabilidade com a montanha, né? Na setagem da rota, que antes era sempre na rota antiga, hoje em dia a gente tem drone, consegue ver a rota por cima, né? Traçar a rota exata, a mais segura, então tudo isso veio através dessas grandes tragédias, né? E 2015 foi extremamente duro, principalmente para a população local, né? Houve o cancelamento pelo 2º ano consecutivo das expedições, todo mundo vem embora, aquele é o dinheiro que eles têm pro ano inteiro, né? Então a gente acabou ficando lá, foi interessante, eu com o Eduardo lá na época, conseguimos arrecadar quase 200 mil reais aqui do Brasil, né? Para investir no Nepal. Com esse dinheiro a gente reconstruiu 3 casas, né, em Portes, que é um vilarejo a 3.750 metros de altitude, e conseguimos sustentar um orfanato, né, que a gente sustenta até hoje com 12 crianças, né? Então, para a gente foi algo muito triste viver tudo aquilo, mas ao mesmo tempo foi uma grande oportunidade de entender alguns porquês que nós estávamos indo lá tantas vezes e por que a gente tinha estabelecido relações tão profundas, né? Porque em relações profundas tem como você ver o seu irmão sofrendo e não fazer nada, né? Então, aquela era a nossa sensação. Então a gente não veio embora, tomou a decisão de criar projetos sociais que vivem até hoje, que são importantes para a comunidade, né? E que nos motiva demais a estar ali sempre, né? E ter essa troca com as pessoas locais lá, né? Deu a sensação de entregar um pouco de retorno daquilo que a gente tanto tira, né? Ou tanto usufrui a todo tempo, né? Indo para lá. Então, trouxe um aspecto mais humano, assim, muito interessante para nós, né? Emocionalmente falando, né? Então, e são projetos que vêm crescendo. Então esse orfanato vem crescendo, as crianças vêm crescendo, 2 delas já estudam no Japão, têm oportunidade diferente, então você vê isso acontecendo. Na época, pô, tinha uns 7 anos de idade, né? Agora é 14, 15, né? Então foram muitos anos. E existe a possibilidade de quem talvez se interessar em contribuir, ajudar, procura vocês? Como funciona? Só procurar a mim ou a Grade Six mesmo, diretamente, né? A gente sempre aceita novos padrinhos, né? E quanto mais investimento a gente tiver, melhor, né? Porque a gente gera outros recursos lá dentro mesmo, né? Então, ano passado a gente alugou o terreno do lado, aí fizemos uma plantação, tinha já uma de arroz, fizemos uma plantação de lentilha. Que legal, né? Então a gente vai fazendo as coisas crescerem, né? De uma forma sustentável e interessante também. A gente sempre precisa de ajuda, esse pessoal sempre precisa de ajuda, né? E foi uma catástrofe natural, né? Então não existe, vamos dizer, um culpado, mas trouxe esse lado humano muito mais próximo. Trouxe esses grandes frutos, né? Isso. Parabéns. Bom, queria agradecer aqui a sua presença, valeu pela conversa, pela prosa. Valeu pela prosa. E eu espero vocês no próximo episódio de Prosa de Montanha. A gente vai conversar com a Olivia Bonfim, que é parceiro do Carlão. Eles juntos realizaram o Double Head, que foi um dos acontecimentos, né, mais importantes do ano de 2024 aqui para o montanhismo de altitude no Brasil. Então a gente vai conversar com ela, espero vocês lá. Valeu!